Boa tarde a todos. Estou bastante feliz, bastante contente do convite de estar aqui apresentando, conversando com vocês, mostrando um pouco do trabalho que nós estamos começando a fazer lá no ITA, junto com o professor Anzalone e também com alguns colegas, tanto do ITA como também uma parceria que nós temos com a Universidade de Salzburg. Ok? Pode ir. Bom, a minha apresentação ela vai ser dividida em duas partes, onde a gente vai tratar um pouco de Smart Grid e depois vamos tratar um pouquinho da área de aeronáutica. ITA, realmente a área aeronáutica tem tudo a ver. Passa ou não passa? Não vai passar. Bem, fica para mim, né? Você fica? Tá bom. Então, volta uma transparência, por favor. O ITA hoje ele tem algumas parcerias, em particular a gente quer chamar a atenção do ICEA, que é o Instituto de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro. Nós estamos fazendo um trabalho pensando em segurança e pensando em aplicação de SDN nessa área que é o que nós vamos estar expondo. E também nós temos uma parceria já de longa data, que eu sei de mais de uma década, com a Universidade de Salzburg e o Salzburg Research, onde já foram feitos vários trabalhos, e nesse momento também nós temos alguns trabalhos voltados à área de SDN. Também tem trabalhos, já aconteceram trabalho em outras áreas, mas no momento em SDN. Vamos começar pela parte de Smart Grid. Pode mais um. Bom, imagino que aqui muitos estão perguntando o que é o Smart Grid. Engenheiro elétrico, mas eu também, a primeira vez que me falaram de Smart Grid, eu parei para pensar o que é o Smart Grid. Então, primeiro vamos definir um pouquinho algumas coisas. E vamos começar pensando no que é o grid elétrico. O grid elétrico nada mais é do que todo o sistema desde a geração, transmissão, distribuição e consumo de energia elétrica. Então, quando a gente fala de grid elétrico, a gente está falando de todo o sistema, desde lá de Itaipu até a nossa casa consumindo energia. Desde uma central hidrelétrica menor, ou termoelétrica, ou qualquer outro sistema de geração de grande ou médio porte que temos. Tá ok? Nós podemos ver bem o sistema de geração aqui em cima, distribuição, transmissão, chegando nas residências. Só que está acontecendo um movimento interessante. No Brasil isso não é tão forte, mas já está começando, fora do país é mais forte. Está começando a acontecer a microgeração. O usuário ter um painel solar em casa, ou ter algum outro mecanismo e ter uma geração de pequeno porte, ou uma certa região ter uma certa geração de pequeno porte. O grid elétrico ele é considerado um elemento fundamental para, por exemplo, podermos discutir carro elétrico na rua. Tá certo? Que senão nós não temos como garantir a alimentação de tanto carro elétrico distribuído. E existem muitas vertentes, muitas discussões nesse aspecto. E o interessante é notar que isso tudo nos obriga, ou vai obrigar as operadoras a colocar muito sistema inteligente. Por isso que vem o termo Smart Grid. Aqui a gente tem uma apresentação um pouquinho mais conceitual do Smart Grid, onde a gente pode ver os atores, as principais funções e atores. Então a gente tem a geração elétrica, transmissão, distribuição e o consumidor. Paralelo a isso tudo, nós temos todo o mercado, operadores, servidores e os recursos de distribuição de energia. E o que vai acontecer nessa nova matriz elétrica que está surgindo? Precisa ter um gerenciamento. E daqui a pouco a nossa casa vai ser inteligente no ponto de que se a energia do solar é mais barata, ela usa energia solar. Está sobrando energia, ela vende para a companhia elétrica e, por consequência, a minha conta de luz da companhia elétrica fica menor no final do mês. Mas a companhia elétrica precisa saber que isso está acontecendo para ela diminuir a vazão lá na hidrelétrica e, com isso, ela segurar um pouquinho a água lá para produzir energia à noite, que é onde ela precisa ter uma demanda maior, porque o teto solar ou a produção de energia solar não vai estar acontecendo. Então, nós temos uma integração necessária muito grande. O que acontece? Essa é uma área bastante extensa, com bastante aplicações, tem todo um monte de tecnologia de redes ali por trás, e nós visualizamos o SDN como algo importante para poder dar essa esperteza à rede.
Em particular, nós pensando em grandes consumidores, grandes indústrias, nós temos um elemento chamado subestação. O que a subestação faz? Recebe cargas elétricas de alta potência, alta tensão, e abaixa uma tensão mais baixa. Então recebe, por exemplo, 15 mil volts e solta 480, solta 220, solta 110 para o consumidor final ou para o equipamento final poder utilizar. As distribuidoras, o sistema de distribuição também tem muita subestação. Aí a gente vai poder começar a discutir o assunto onde a gente vai estar aplicando SDN. Nós podemos estar discutindo a comunicação entre subestações ou intra-subestação, dentro da subestação. Em particular, a linha de pesquisa que nós estamos trabalhando, o ITA está trabalhando, é na parte de intra-subestação, somente dentro da subestação. Aqui nós temos uma figura representando uma pequena subestação. A subestação elétrica ela pode ser desde um simples transformador numa indústria ou ser um equipamento bastante grande, bastante elaborado. Para vocês terem uma ideia, eu já entrei em subestação dentro de indústria, que dentro da subestação tinha 12 switches para poder interconectar equipamentos inteligentes, os dispositivos elétricos inteligentes, os IEDs. Esses IEDs, eles basicamente são baseados no padrão IEC 61850, onde esse padrão define toda uma maneira, um protocolo de comunicação. Tá certo? Eu não vou entrar em detalhes aqui de como esse protocolo todo trabalha, só quero chamar a atenção de alguns pontos. Primeiro que os dois principais protocolos, o que faz a medida de valores, o SV, o Sampled Value, e o BUSE, que vai apontar, por exemplo, que aconteceu uma abertura de um disjuntor, ou fechamento de um disjuntor, ou uma carga sobrecarregou, eles são mapeados direto em cima do IEC 61850. E isso daqui vai direto num quadro Ethernet. Então a gente está discutindo que dentro de uma subestação, nós temos uma infraestrutura, que dependendo da subestação, vai ter mais de uma centena de equipamentos, todos eles ligados em camada 2. Tá certo? Todos eles ligados a partir de switches. Mesmo assim, existe uma série de protocolos aí conhecidos de mercado. Toda a parte de tempo é fundamental, o sincronismo de tempo, usa TCP, usa ODP. O pessoal chega no ponto de colocar GPS por subestação para manter sincronismo. Tá certo? São equipamentos normalmente especiais, não é um switch Cisco de prateleira. Tá certo? São equipamentos que têm interfaces ou que têm características um pouquinho diferentes. Próxima, por favor. Então vamos falar, Smart Grid sobre intra-subestação. Pode haver centenas de dispositivos. Todos os IEDs, os dispositivos elétricos inteligentes, eles tanto podem gerar como consumir informação. Então a gente tem um modelo diferente de comunicação, e esse modelo é importante a gente ter em mente. Todo mundo gera e todo mundo recebe informação. Então isso acaba provocando que haja muitas comunicações diferentes, ao mesmo tempo, com objetivos diferentes. Cada IED, então, vai participar de vários grupos de mensagens. Cada grupo de mensagem nada mais é do que um grupo de multicast. Diferente de uma rede comercial normal, e normalmente as redes, mesmo dentro de universidades, onde o unicast predomina, nesse tipo de estrutura, 95% do tráfego é multicast. Isso, na verdade, acontece muito na área industrial, quando fala de aplicação industrial, em subestação também. Então, a gente tem basicamente um tráfego multicast acontecendo. Como é que hoje é feita a solução? A solução é feita através de VLANs. Na empresa que eu trabalho, tem uma subestação, a principal lá da unidade, ela tem 12 switches. 6 funcionando e 6 de redundância. Ela tem mais de 100 VLANs funcionando hoje dentro de uma subestação. Então não é um ambiente normal, trivial de se pensar. E o duro é o seguinte, para cada VLAN, eu tenho que estar com ela mapeada corretamente conforme esse grupo de mensagem. Então essa VLAN ela tem que ter origem e destino correto. E esse mapeamento entre os dois tem que ser feito. Imagina um engenheiro elétrico que quase não sabe nada de rede, que se mete a configurar esses negócios e ainda tem que mapear um em cima do outro. Então essas redes normalmente são redes que têm uma certa dificuldade de configuração. Tá ok? Aqui nós vamos acabar tendo um problema grande, que é o ponto de trabalho,
que é a latência ao congestionamento. O que acontece? As mensagens ela têm uma temporização muito específica, na casa de alguns dezenas ou alguns milissegundos. Se aquela mensagem falhar, é um guze de alarme, porque fechou um disjuntor. Se aquela mensagem não chegar num certo ponto do outro lado, aquilo pode provocar simplesmente um curto-circuito elétrico e derrubar toda a subestação. Aí derruba uma subestação, por cascata derruba as outras. Derruba as outras, derruba a malha elétrica inteira. Acho que você já viu esse tipo de coisa em apagão, né? Começa num ponto e de repente propaga para tudo que é lado. Quando acontece uma violação desse limite, o protocolo ele não sabe dizer se foi congestionamento ou se foi uma falha elétrica. Então nunca podemos ter um problema de congestionamento nessa rede. Aí vem a questão, como é que a gente implementa isso no camada 2? Camada 2 a gente tem span tree. Como é que a gente faz engenharia de tráfego em span tree? Múltiplas rapid span tree funcionando e tal. Alguém já tentou com 100 VLANs nisso? Em 6 switches? Quer dizer, é uma escala um pouquinho diferente. Temos que pensar numa solução melhor que dê uma facilidade maior em tudo isso. Nós consideramos que o SDN pode ser uma ferramenta fundamental para isso, porque nós podemos ter uma aplicação em cima dessa controladora que conversa com a aplicação elétrica e, a partir daí, as duas se comunicam e trocam a informação necessária para que essa construção, esse gerenciamento seja feito de uma maneira mais transparente. Tá certo? A gente vê o SDN como algo muito importante, muito legal para isso. O que está sendo feito de tópico de pesquisa do ITA? Essa pesquisa é com a Universidade de Salisbury, e a ideia aqui é a gente fazer uma arquitetura de SDN robusta à falha, para aplicações críticas no tempo, que é bem o caso de subestação. Com certeza, essa ideia também aplica-se em outras áreas, aqui no caso de subestação. O objetivo, o Smart Grid, sendo uma aplicação crítica no tempo, na presença de falha de rede de comunicação, deve ser capaz de se recuperar o mais rápido possível. De maneira geral, transparente a quem está cuidando da subestação. Ele só deve ser alarmado que aconteceu uma falha de rede e que tem que trocar um componente. Nada além disso. Bom, o OpenFlow dá para ser tolerante à falha? Dá. Já tiveram pelo menos 2 trabalhos que nós mapeamos. O Coronet, que ainda usava o OpenFlow 1.0, e o FatTire. O FatTire ele já partiu usando o OpenFlow 1.1. O grande lance de pensar a partir do 1.1 do OpenFlow é que o OpenFlow 1.1 introduziu um recurso chamado Fast Failover Group. E o Fast Failover Group é um recurso bastante interessante porque ele permite que um grupo de ações seja associado a uma regra de match. Então, em vez de simplesmente, chegou um pacote, o controlador fez um match, ou o switch fez um match, e ele encaminhar para uma porta, ele encaminha para um grupo. Esse grupo, ou cada ação, ela é direcionada a uma porta. E como ele vai para esse grupo de ações, o switch começa a testar na sequência. E o primeiro que tiver a porta disponível, ele aplica. Tá certo? Vamos ver isso aí um pouquinho na prática? Aqui a gente tem uma micro subestação. Coloquei aqui 2 switches, só para mostrar a redundância, e 3 IEDs. Olha que interessante, cada IED tem 2 conexões. O IED ele é redundante. A maioria dos equipamentos ele já é redundante por padrão. Ele já tem 2 interfaces de rede. Afinal de contas, você só derruba o sistema elétrico com um equipamento desse. Estou simulando somente 2 grupos de mensagem. Do IED-A, ele conversa com o IED-C, manda lá uma mensagem de leitura de corrente, de tensão. E o IED-B informa o IED-C sempre que algum disjuntor é aberto ou fechado. Sempre uma chave seccionadora trabalha, alguma coisa do tipo. Bom, o switch 1 é o switch ativo. Então fica simples. O IED-A vai conversar com o IED-C, ele manda o pacote com a mensagem, o quadro Ethernet, para o switch 1. O switch 1 recebe e vai analisar. Aqui já consideramos que foi feita toda a análise. Para fazer essa análise de 4 tabelinhas, eu gastei algo na casa de 10 minutos. Imagina 100 VLANs, com 12 switches, você fazer essas tabelinhas. Com quantos caminhos possíveis, com qual nível de tolerância. Aqui eu só pensei na primeira falha. Você pode pensar na segunda falha, na terceira falha. Quer dizer, com qual nível de falha que você quer trabalhar. Bom, o pacote entra na porta A e ele vai ser processado pelo grupo 1.
Aí nós temos logo aqui embaixo a tabelinha de grupos. O grupo 1, ele é um fast failover e ele tem duas ações possíveis. Já sair direto pela porta C ou sair pela porta D. Bom, se o switch 1 está tudo em ordem, as 3 conexões aqui em ordem, ele já sai e já chega lá no IED-C. Ok? Mas e se essa conexão falhou? Legal. O switch já sabe o que fazer. Ele não precisa consultar nada. Isso já foi configurado pela controladora. Então ele envia a informação para o switch 2. O switch 2 recebe a informação que entrou pela porta D, que tem que ser processado pelo grupo 2. E no grupo 2 diz que ele tem que encaminhar pela interface C. Tá ok? Então dá para perceber bem que, uma vez bem analisado, com Fast Failover nós começamos a ter recurso para realmente ter um sistema tolerante à falha. Bom, quais são as vantagens do sistema? Simples implementação. Bom, eu falei que leva 10 minutos para calcular, tá bom, tem um tempo de cálculo. Mas a implementação em si no sistema é simples. Por quê? Porque o switch OpenFlow, o hardware, já tem essa característica, faz parte do padrão. Então, já que faz parte do padrão, basta nós utilizarmos. Temos um trabalho de programação. Não precisamos desenvolver nada de novo, nenhum mecanismo mirabolante em controladora, como era o caso do Coronet, que tinha que fazer tudo na mão, na controladora, e pensar tudo isso em termos de controladora. Não tem fase de reconvergência. A informação já foi passada para o switch. O switch já sabe o que fazer, ele simplesmente vai atuar. Tá certo? É só tempo do hardware detectar a falha e tomar a decisão de usar a outra porta. Não há problema o tempo de, preciso conversar com controladora, preciso esperar a informação da controladora. Não precisa de intervenção da controladora. É automático o sistema, porque a controladora já pensou, já atuou e já mandou a informação devida. O que está sendo feito na pesquisa? Que o colega Pedro, inclusive, está envolvido, é o quarto nome lá da relação inicial. Está sendo feita a medida de desempenho no ambiente real. Já tinha sido feita algumas medidas usando simulador. Aqui o pessoal está montando uma rede, colocando equipamento, configurando e medindo o tempo que leva para poder reagir o sistema. É esperado quanto? Na casa de 20, 30 milissegundos. Está dando nessa casa? Quantas vezes em 100 testes, ou em 50 testes, ou em 10 testes, ele funciona assim? Quer dizer, o hardware ele é estável nesse aspecto? E está tendo algumas surpresas. Grandes fabricantes não têm estabilidade muito grande aí. Está para sair um artigo de resultado, talvez aí no meio do ano já tenha alguma coisa sendo publicada. Qual que é a ideia? Desenvolver uma metodologia para aplicar em redes que precisem ser robustas e críticas no tempo. Smart Grid é o nosso grande objetivo aqui. Ok? Bom, rapidamente falamos sobre a parte de Smart Grid, é um trabalho que está sendo feito mais em conjunto com a Áustria. Agora eu quero falar um pouco da parte que nós estamos discutindo, e é o assunto mais que eu estou envolvido, que é a parte de redes aeronáuticas. Esse trabalho está sendo feito com o ICEA, no Instituto de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro. É lá que treina controlador, é lá que eles testam como é que a rede deve funcionar, é lá que eles analisam o software de controle de tráfego aéreo e se assusta com algumas coisas que eles descobrem por lá. É um grupo bastante interessante. Aqui a gente tem uma visão geral no sistema de tráfego aéreo. Aqui com certeza todo mundo é especialista nisso, né? Todo mundo manja horrores. Então vamos a algumas informações. Nós temos aqui um sistema de radar. Todo mundo espera que tenha radar nesse negócio. Só que tem o seguinte, vou dar uma dica para vocês, o radar tem alcance. 150 km, quem sabe 200, talvez um pouco menos, um pouco mais, eu não sei, depende da especificação do radar. Então, enquanto uma aeronave está chegando no aeroporto, por exemplo aqui de Guarulhos, tem radar e o radar vê. E o radar ele tem certeza quem que é aquela aeronave, pelo menos que está vindo uma aeronave. Tá certo? Ele não vai confundir a aeronave com urubu. Com certeza. Ele sabe. Pode não saber o modelo, não distinguir o modelo. O radar militar distingue inclusive o modelo de aeronave, eles têm lá uns recursos a mais. Mas isso... E fora do alcance do radar? Como é que você sabe onde está a aeronave? Bom, mas para que você precisa saber? Porque você precisa aumentar a capacidade de tráfego aéreo. Imagina durante a Copa a quantidade de aeronaves se aproximando de Guarulhos. Se tiver uma visibilidade melhor de todas as aeronaves que estão chegando, o operador, o controlador de tráfego aéreo lá na torre, ele pode orientar melhor e fazer aquela aeronave aterrissar mais rápido. Ou saber por onde ele mantém a aeronave circulando, que ninguém nunca ficou circulando em cima de Guarulhos, né?
e depois de meia hora ela circulando, saber que vai descer porque ainda tem combustível. Tá certo? Como é que então esse sistema é feito para poder ter uma visibilidade além da distância do radar? Foi definido o padrão ADS-B. O ADS-B ele utiliza 3 possíveis mecanismos de transmissão. O principal é a transmissão a 1090 MHz, num esquema chamado squeeze estendido. E ele tem por ideia que a aeronave, de uma maneira ativa, informe aonde ela está. Então o que acontece? A aeronave recebe do satélite a informação GPS, então a aeronave sabe a todo instante aonde ela está. Latitude, longitude, altitude, velocidade, nas 3 componentes, nos 3 eixos, por exemplo. E ele transmite essa informação periodicamente, digamos a cada 2 vezes por segundo ele transmite um pacotezinho ADS-B, não cabe tudo lá, então ele tem que transmitir alguns pacotezinhos de informação para um receptor. Esse receptor pega essa informação, encapsula num pacote IP e manda para um equipamento de fusão. O que o equipamento de fusão faz? Ele pega a informação do radar, se houver, ele pega a informação de todos os receptores ADS-B que houverem na região, tá certo? Pode haver mais de um. Com 3 você triangula e você começa a verificar se a posição da aeronave realmente é aquela que ela informa que é. Igual o celular andando pelo meio da cidade. O pessoal começa a elaborar desse tipo de coisa. E esse equipamento de fusão, ele junta essa informação e depois disponibiliza para o controlador tráfego aéreo. Eu coloquei aqui simplesmente servidor ATC, Aeronautical Telecommunication Controller. Vamos entender que ali atrás tem uma pessoa sentada, operando ou visualizando a tela. Daqui a pouco vocês veem uma tela de radar para entender o que ela tem. Isso aqui é a partir de uma rede operacional. Só que, para nossa surpresa, essa rede ela não é completamente isolada do mundo. Melhor, ela tem um bom isolamento do mundo, mas ela tem uma série de outros sistemas que a gente identificou aqui como intranet. O controlador ele também recebe, por exemplo, informação meteorológica. Está vendo chuva? De que lado? Está mudando o vento? Como? Ele também recebe informação dos planos de voo. Então, essa informação vem aqui. Então, as companhias aéreas, elas alimentam essa intranet e essa informação, de alguma maneira, chega aqui para o controlador de tráfego aéreo. Tá certo? Esse é o cenário. Um detalhe importante, principalmente para o pessoal mais de engenharia, vai ficar bem fácil entender algumas coisas, é lembrar que o ADS-B ele é um sinal em broadcast. Quer dizer, qualquer um transmite, qualquer um recebe. Sem criptografia, tá? É aberto. Você tem pelo menos 2, 3 sites na internet que você entra e você vê os aviãozinhos voando de um lado para o outro. É só procurar. Tem pelo menos uns 3 bons aí do mercado. No que você acha, você vê avião voando para o mundo inteiro e acompanhando em tempo real, via ADS-B. Tá certo? Bom, nós começamos a analisar e vimos que são possíveis vários ataques nesse sistema ADS-B. Em particular, a gente escolheu aqui 4 ataques para discutir, e o primeiro é a inclusão ou a injeção de uma aeronave fantasma. Está difícil ver, mas aí é uma tela de um controlador aéreo, uma parte de uma tela. Aqui era para estar podendo ver algumas linhas, mostrando alguns ideias com relação a relevo, com relação a alguma coisa especial. E, em particular, aqui a gente tem uma aeronave verdadeira. Aqui a gente tem uma outra aeronave verdadeira. Essa terceira indicação aqui é Coffee Cake 42. Bem, o Coffee Break é daqui a pouco, né? Então, está aqui alguém que foi injetado no sistema. Essa aeronave não existe, não está lá, mas o controlador está vendo. Então, isso quer dizer que o controlador está dividindo a atenção dele entre a aeronave verdadeira e uma aeronave falsa, e tendo que excluir essa aeronave sem ter como tirar ela da tela. Tá certo? A gente identificou aqui que nós temos que fazer algumas análises com relação à segurança. Qual que é a origem possível de um ataque de injeção de uma aeronave? Essa origem pode ser via RF, via ADS-B, alguém pega um rádio definido por software, que transmita na frequência correta, constrói o transmissor lá para o software, cria informação, transmite, um receptor ADS-B recebe, põe na rede, o equipamento de fusão junta tudo aquilo e manda para o controlador. Ou pode ser via intranet. Alguém pode invadir a intranet ou pôr um vírus na intranet, porque o pessoal usa pendrive lá também, né? Tem esse pequeno probleminha. Põe lá e começa a gerar pacote IP, transportando essa mensagem ADS-B para dentro do controlador. Qual que é o destino?
Controlador. Ah, mas isso aí não pode ser um ataque a outra aeronave? Pode. Só que o nosso objetivo hoje é analisar a segurança do ponto de vista no controlador, em solo. A gente não está olhando segurança na aeronave com relação a esse tipo de ataque. E esse é o ataque que nós classificamos como um ataque lógico. É um ataque de aplicação. Tem que ser desenvolvido um aplicativo especial para poder estar sendo feito esse ataque. Tá certo? Ele não precisa ser, ou melhor, ele não é na camada física. Pode ser também, então, tanto via RF como intranet. Mas tem o seguinte, daqui a pouco alguém fala assim, mas e o Denial of Service? Existe aqui? Existe. Você pode fazer uma inundação da estação terra. Nessa tela aqui, depois vocês podem olhar o PDF com mais cuidado, tem 100 aeronaves simuladas. Nenhuma aeronave é verdadeira. Ou 2, 3 ali no meio é verdadeira. Como é que a gente reconhece? Como é que a gente sabe qual aeronave é qual? Tá ok? Novamente, a origem disso aqui pode ser via RF, um transmissor, isso já foi comprovado em laboratório, já foi feito esse ataque via RF em laboratório, então isso aqui é factível, isso aqui não é, existe uma possibilidade, não, isso aqui é fato, só falta alguém fazer para valer no campo. Via intranet com destino controlador, um ataque lógico também. Terceiro ataque que a gente separou é a modificação da trajetória de uma aeronave. Bom, lá tem latitude, longitude, tem posição, como é que ela está oscilando, e é um pacote transmitido em broadcast, aberto, sem criptografia. Qualquer um pode ouvir. Se alguém pode ouvir, alguém pode alterar esse pacote. Opa, é uma sequência de bits. Tá bom, onde está 0, manda 1, já está em outra posição a aeronave. Então eu modifico a trajetória de uma aeronave. Se for mais elaborado, eu arranjo um jeito de esconder aquele pacote, corrompo ele de alguma maneira que o sistema não reconheça mais e gero o que me interessa com a informação dizendo que a aeronave está indo para o outro lado. Tá ok? Nesse caso, a origem básica vai ser via RF. Por que via RF e não via intranet, via rede? Porque senão eu não consigo remover a informação. A entrada é por outro lado. O destino controlador e também é um ataque lógico. Como último tipo de ataque, ficou uma tela preta bem conveniente, é o desaparecimento de aeronave. Tá certo? Significa o quê? Nós vamos fazer um ataque físico, nesse caso de jamming. Nada mais do que gerar uma interferência próxima ao receptor ADS-B. E com isso a gente acaba ocultando as informações corretas, as informações reais que chegam. Bom, esse tipo de ataque, esse quarto tipo de ataque não é o nosso objetivo de trabalho, pelo menos no momento. Tá certo? Porque isso daqui está na camada física. Isso aqui é pessoal de radiofrequência, é codificação, é modulação. E a gente sabe que tem gente fazendo pesquisa de como tentar minimizar esse tipo de ataque. Ok? Qual que é a nossa ideia? A nossa ideia é pegar e implementar essa rede aeronáutica baseado em switch OpenFlow. Então aqui a gente colocou o switch OpenFlow, substituindo toda aquela rede operacional e inserimos a controladora. E a partir daí a gente pode começar a fazer análises e tomar decisões e começar a tentar conciliar outras informações que hoje não são conciliadas ou que são conciliadas até um certo nível. Por quê? Porque a análise não é feita pensando também em rede. Por favor. Em particular aqui a gente pensou numa maneira, ou a gente está começando a analisar uma maneira de fazer a mitigação de ataque de aeronave fantasma e inundação de aeronaves. Como? A partir da defesa usando o controlador analisando cada fluxo. Quer dizer, a gente pode começar a conciliar. Está entrando pela porta correta? Quer dizer, a DSB tem que entrar pela intranet? Não, não tem. Então a gente tem que começar a pensar numa inspeção um pouquinho mais profunda de pacote, além do cabeçalho IP e TCP, e começar a verificar se é DSB essa mensagem. O endereço MAC de IP de origem e destino são corretos? Era isso que era esperado? É por ali que mesmo que tinha que vir, ou daquele endereço mesmo? É daquele endereço que está atrás daquela porta que aquele pacote entrou? É uma mensagem ADS-B? Então são perguntas, são situações que a gente pode começar a trabalhar para poder começar a analisar e conciliar a informação. Qual que é a ideia nossa então em termos de trabalho futuro? Implementar uma Net Application, por enquanto a gente está no começo desse trabalho, estamos pensando em como fazer, agora a gente deve começar a caminhar em executar isso mesmo. Inclusive, que é o último ponto aqui, o pessoal do ICEA, eles têm um emulador, a gente está discutindo com eles se vai ser via emulação ou via simulação,
colocar na prática um sistema desse funcionando, gerar o ataque e verificar se o sistema consegue identificar e descartar a informação sendo atacada. Então a ideia é fazer a implementação da identificação de fonte, depois tentar trabalhar alguma coisa na detecção da mudança de trajetória. Aqui, provavelmente, quase com certeza, a gente vai ter que analisar também a tal da plano de voo da aeronave. Então a gente vai ter que aprender um pouquinho lá de como ler um plano de voo e como aquilo é guardado no banco de dados e como a gente vai pegar e fazer a controladora, uma net application em cima da controladora, analisar tudo isso para tomar uma decisão. Que parâmetros de desempenho nós podemos adotar nesse sistema? A gente está com uma grande dúvida, a gente sempre discute muito, quando eu já fiz o mestrado com o professor Anzolano, a gente já discutia, e agora a gente tem discutido um pouquinho sobre parâmetro. Muitas vezes a gente vê o pessoal falando, não, coloca software assim que funciona, mas funciona com qual precisão, com qual qualidade, de qual maneira, ou qual que é o ponto importante de análise, e será que está realmente sendo satisfeito para a rede crítica no tempo? E para isso a gente deve usar simuladores e emuladores. Já vimos que o Omninet, por exemplo, ele tem aplicação, ele tem simulação em SDN, já conseguimos fazer rodar. A gente sabe que o NS3 também permite fazer simulação de rede SDN. Estamos vendo certinho como é que a gente vai fazer todo esse encaixe, porque também tem todo um arcabouço de ferramentas aí do ICEA que a gente tem que considerar nisso. Tá ok? Bom, o recado que a gente queria passar era esse. Depois vocês vão ter acesso às transparências. Nas transparências tem o nome de todos que estão participando do projeto e tem toda a bibliografia que nós usamos para essa pesquisa inicial, ou pelo menos as principais referências estão lá. Tá certo? Aí eu fico à disposição para dúvidas, perguntas. Temos muito tempo para perguntas, né? Vamos questionar. Bom, enquanto ninguém, a turma da plateia, isso aqui é assim, o pessoal precisa se aquecer, né? Se aquecer aqui. Mas enquanto isso eu vou fazendo uma pergunta, porque você comentou lá, no caso lá daquele equivalente a um DDoS, né? Para a parte de controle. Eu imagino que não teve ainda porque a gente não entrou em guerra com ninguém, né? Eu imagino que isso aí seja um instrumento básico, quer dizer, uma tática básica de guerra cibernética, né? Sim, eu diria que essa tendência é muito grande. A gente tem que lembrar alguns detalhes. Eu acabei não comentando. A DSB, ele, em alguma parte da Europa, ele é obrigatório a partir de 2015, todas as aeronaves comerciais, e a partir de 2020 no restante do mundo. Então, o mundo inteiro vai estar falando o mesmo protocolo. Todas as aeronaves vão estar falando da mesma maneira. Só que também a gente tem que lembrar o seguinte, isso aqui era uma aviação comercial. Com certeza a aviação militar não vai estar usando esse mecanismo, pelo menos não da mesma maneira. Tá certo? Então, em guerra cibernética que tipo de guerra que a gente está tratando, mas com certeza quer atrapalhar a Copa do Mundo? É uma maneira. Fazer um protesto não queremos Copa é uma maneira de fazer, né? Só precisa depois dizer que foi feito para isso, né? Dando um pouco a resposta aí do Márcio, o ICAO, né, que é International Civil Aviation Organization, eles estão cada vez mais preocupados com a parte de cybersecurity, né? Então, o ICEA ele tem acompanhado esses eventos e surgiu essa necessidade de começar a pensar, né, de possíveis ataques, né? Inclusive nós tivemos o caso do avião da Malásia, que ainda não se sabe bem o que aconteceu, né? Então, talvez a parte de segurança seja importante. O teste. Foi o teste, infelizmente. Boa tarde. Sobre a primeira apresentação, você comentou que não estava ligado diretamente, mas talvez seja uma coisa simples. Com relação àquela parte de switch, você está pensando em, o senhor começou lá 1.1 do OpenFlow, e eu confesso que eu não lembro de ter visto nenhuma implementação que funciona no 1.1, o pessoal foi para 1.3,
Que switch vocês estão usando? Vocês já têm o código do switch? Vocês estão pensando em montar alguma coisa? Esse é o trabalho que está sendo feito pela equipe lá na Áustria. Um aluno, professor Anzalone, inclusive, está lá, agora esse semestre todo. E a informação que nos veio é que eles estão usando o OpenFlow 1.3, quer dizer, a característica, essa nova característica veio no 1.1, mas eles estão aplicando 1.3. Em particular, eles, pelo que eu entendi, ou pelo que eu lembro, eles estão usando alguns switches HPs. Tá certo? E algum outro mecanismo lá, um outro equipamento que eu não me recordo o nome agora. Mas eu lembro que eram equipamentos HP. É isso aí, não há mais perguntas? Muito bem. Então, muito obrigado, Márcio. Obrigado, Isabel.